Eu sou o Mauro Claudino, minha formação é em engenharia elétrica, eu tenho pós-graduação em gestão de negócios. Atualmente eu sou coordenador de engenharia, atuando na área de gestão de energia. Eu fui contactado pela Coaching e a consultora me convidou para fazer uma visita lá, conhecer o trabalho, e assim eu fiz, gostei da proposta de trabalho e acabei aceitando esse desafio de encarar esse trabalho de coaching. Eu gostei bastante da equipe de atendimento, desde a primeira apresentação que me foi feita do que era o propósito desse trabalho, como da equipe de trabalho mesmo diário, que eram as psicólogas que faziam as sessões conosco. Apesar de serem normalmente da área de humanas, têm bastante experiência na área empresarial, conhecem empresas e estão ligadas ao mundo corporativo, então puderam me ajudar muito com a visão delas exatamente sobre as minhas habilidades, sobre meus pontos de melhoria e também como orientação de carreira, que era o que a gente discutia em muitas das sessões. As minhas sessões foram quinzenais e compostas por testes, e esses testes eram bastante interessantes, porque a maioria deles eram de autoconhecimento, conhecimento das minhas habilidades pessoais até, e isso eu pude aplicar tanto na parte profissional como até na minha parte pessoal, entender um pouco minhas fraquezas, aonde eu tinha bastante vantagens, bastante habilidades que eu poderia utilizar. Depois disso, as sessões passavam por uma discussão desse momento, ou do que tinha sido identificado nesses testes para servir como instrumento de melhoria, e um trabalho de discussão de carreira, de discussão de situações de trabalho que iam tentando me orientar, entender um pouco também o momento que eu estava na empresa e meus objetivos futuros. Sobre o processo de coaching e de gerenciamento de carreira, eu achei muito interessante porque, como ele é focado bastante no autoconhecimento, ele me permite ter as ferramentas ou ter à mão ferramentas que eu possa usar praticamente aí no dia a dia corporativo, com a equipe, na gestão, me posicionando com outros gestores. E a gente faz até nesse treinamento análises situacionais e me permite saber exatamente como é que eu me comportaria nessa ou naquela situação e começar a corrigir gaps que hajam na carreira. Meu objetivo mesmo era primeiro um autoconhecimento. Eu nunca tinha feito um processo desse, então apesar de eu ser um profissional já mais sênior, eu nunca tinha parado para pensar o momento de carreira e quais eram meus objetivos futuros. Isso foi bastante interessante, porque nessas conversas com os profissionais a gente já foi mais ou menos direcionando, pensando um pouco nesse futuro, no tempo útil de carreira que eu teria ali pela frente e o que eu poderia melhorar, o que eu poderia fazer. Eu acho que o objetivo foi atingido dentro do que a gente se propôs. Como um profissional ligado muito à área técnica, sempre à área técnica durante toda a minha carreira, a nossa aproximação com profissionais de humanas, com profissionais da área de psicologia é muito pouca, muito pequena. E nesse processo foi o inverso. Essas pessoas me ensinaram aí, talvez, a usar ferramentas de conhecimento das pessoas, de conhecimento da minha própria equipe e do meu próprio conhecimento para direcionar a carreira, para poder fazer uma gestão melhor como profissional. Como esse trabalho foi muito focado no autoconhecimento, então eu achei interessante essa ideia de que eu pude usar essas ferramentas e esse autoconhecimento tanto para a minha vida profissional, para lidar com a equipe, para poder ter uma melhor gestão, como na minha vida pessoal, para lidar com família, com amigos e usar um pouco mais essas habilidades em que eu já me destaco e também tentar melhorar essas outras habilidades que foram identificadas como ainda um ponto de melhoria que eu tenho que trabalhar. Eu recomendaria, ele atende a dois grupos aí de profissionais, tanto profissionais como eu, um pouco mais sêniores, com a carreira já com bastante evolução e que queiram repensar, queiram pensar quais são as suas missões futuras aí, como para profissionais em princípio de carreira, que querem direcionar para onde querem ir, se conhecer e saber onde ele teria mais habilidade. E eu recomendaria, sim, para esses grupos de profissionais todos, esse trabalho de coaching.